Vamos abrir a Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Nós vamos meditar nesta parte da palavra de Deus hoje à noite, neste nosso culto de ceia. Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Eu vou ler na minha versão revista e atualizada, você, por favor, acompanhe. A palavra de Deus diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Esta é uma carta escrita, irmãos, para crentes, para os santos que viviam na cidade de Éfeso, como o primeiro versículo da carta vai nos mostrar. Foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre o ano 60 e 62 da era cristã, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. O Senhor Jesus havia sido crucificado há aproximadamente 28 anos, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aqui. O cristianismo tinha quase 30 anos de existência. Éfeso era uma cidade importante naqueles dias, era um grande centro comercial, religioso e político no Império Romano. Era uma cidade que rivalizava com duas outras grandes cidades do Império Romano no comércio, na política, que era a cidade de Alexandria, que ficava no norte da África, e a cidade de Antioquia, na Psídia, que ficava na Ásia Menor. Na cidade de Éfeso havia um grande templo religioso dedicado a Artemis, ou Diana, conhecida como a grande Diana dos Efésios. A igreja que estava na cidade de Éfeso não foi fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja provavelmente foi iniciada por um casal, Áquila e Priscila, que o apóstolo Paulo conhecia e que eram muito bem recomendados pelo Senhor. Um casal, inclusive, que havia colocado a sua própria vida em risco para proteger o apóstolo Paulo. Ele fala isso em Romanos, capítulo 16, nos primeiros versículos do capítulo 16 da sua carta aos Romanos. Então a igreja provavelmente foi iniciada lá naquela cidade de Éfeso por este casal. Porém, o apóstolo Paulo conhecia bem a igreja, porque depois do evangelho ali ter chegado, ele foi para lá e ficou lá quase 3 anos, ensinando lá naquela cidade, num salão que provavelmente foi alugado para que a igreja tivesse início lá, um salão que pertencia a um homem chamado Tirano. E assim o apóstolo Paulo então teve envolvimento muito próximo, muito íntimo com a igreja que estava na cidade de Éfeso. Ele conhecia bem aquela igreja. E ele então escreve esta carta, uma carta preciosa. Alguém chamou essa carta aqui de o diamante da igreja, e tão preciosa que é essa carta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma carta que naturalmente possui 2 divisões, 2 partes. Os primeiros 3 capítulos desta carta, eles falam da doutrina da nossa salvação, ou falando da nossa salvação do ponto de vista teórico, por assim dizer. Então a primeira parte vai falar disso, a respeito da nossa salvação, de que Deus, por seu poder, salva os perdidos. Ele veio salvar os perdidos. Quando o apóstolo Paulo abre esta carta, se você quiser voltar lá para o capítulo 1 da carta, quando ele abre esta carta, ele dá a sua saudação nos versículos 1 e 2, aí a partir do versículo 3, ele escreve um grande parágrafo
Aliás, é o maior parágrafo do Novo Testamento, está escrito aqui, e este parágrafo vai do versículo 3 até o versículo 14, em que o apóstolo Paulo adora, ele bendiz a Deus, ele exalta a Deus, porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele diz aqui que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis para o louvor da sua glória, e em amor Ele nos predestinou, e em Cristo Jesus Ele nos redimiu, Ele deu a nós a redenção, a remissão dos nossos pecados, que Ele derramou por sua graça em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus então Ele vai fazer convergir todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, para que em Cristo Jesus toda a plenitude esteja presente. E ele diz então que nós fomos predestinados em Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua própria vontade. Nós, os que ouvimos a palavra do Evangelho e cremos, e recebemos então o selo do Espírito Santo, que é como se fora uma marca distintiva daqueles que pertencem a Deus, separando-os daqueles que não pertencem a Deus. Então o apóstolo Paulo, já na abertura da sua carta, ele fala de que Deus tem o seu próprio povo, e sobre o seu povo ele colocou esta marca distintiva, que é o selo do Espírito Santo, que nos guarda, nos protege e nos separa para o dia em que ele virá nos buscar. Quem ele vai levar com ele quando ele vier buscar a sua igreja? Aqueles que têm o selo do Espírito Santo. E depois nós vamos ver que este selo do Espírito Santo, a presença do Espírito na nossa vida, causa um impacto, uma mudança real na vida do povo de Deus. Então, ele escreve esse grande parágrafo do versículo 3 até o versículo 14, aí do versículo 15 até o versículo 23, ele fala de como ele ficou feliz e satisfeito ao saber que o Evangelho havia chegado naquela cidade, e como pessoas haviam sido transformadas pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus. Então ele ora, agradecendo a Deus por Deus estar salvando pessoas lá na cidade de Éfeso, e ao mesmo tempo ele ora também pelos crentes de Éfeso, para que eles pudessem ter um entendimento profundo a respeito da grande salvação que Deus lhes havia dado, para que eles pudessem ter uma compreensão profunda a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo, que é uma necessidade de todo crente, compreender com profundidade a salvação que recebeu em Cristo Jesus. Deus não quer que nós tenhamos um entendimento superficial daquilo que foi feito por nós lá na cruz, quando o Senhor Jesus entregou a sua vida pela nossa, para que nós pudéssemos ser salvos. Então ele ora para que eles pudessem ter esse entendimento no poder do Espírito Santo, pudessem ter toda a plenitude de Deus, ter esta compreensão profunda a respeito de Cristo Jesus. No capítulo 2, então, ele vai dizer que nós fomos salvos pela graça de Deus, ao nos dar Deus vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando andávamos segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da nossa carne, segundo Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos desta forma, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, da sua graça, em bondade para conosco. Pela graça nós somos salvos, ele vai dizer no capítulo 2, e isto não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas fomos salvos pela graça para andarmos em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez ele nos lembra de que aqueles que são salvos andam de uma forma diferente. O selo do Espírito Santo presente em nós move a nossa vida, molda a nossa vida de forma que andemos de acordo com o que Deus quer. A graça que nos foi dada nos coloca num caminho de boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então ele fala isso no capítulo 2, versículos de 1 a 10. A seguir, ele começa a falar na sua carta que Deus, na sua graça, removeu a parede de separação, e aqueles que estavam longe por causa dos seus pecados
foram, mediante o seu arrependimento, perdoados e trazidos e aproximados para Deus, porque Cristo Jesus veio e, tendo vindo, evangelizou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. E assim, então, a igreja tem sido edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sendo Cristo Jesus a pedra angular. E a igreja, então, é edificada santuário de Deus. Ele vai dizer no capítulo 2 até o final do capítulo. No capítulo 3, ele vai falar sobre o mistério, que é a junção de judeus e gentios numa mesma posição na igreja de Cristo Jesus. Porque no Antigo Testamento era previsto que judeus se aproximassem, que gentios se aproximassem do templo, mas havia um lugar separado para os gentios. Os judeus tinham um lugar especial, os gentios tinham um lugar que eles podiam ficar, mas eles não ficavam juntos. E havia um mistério que Deus havia guardado para si e que revelou nos dias dos apóstolos. E esse mistério é o ajuntamento de judeus e gentios no mesmo lugar, na mesma posição em Cristo Jesus, no corpo de Cristo, que é a igreja. E quando ele fala a respeito desse mistério, novamente ele fala de uma oração que ele fazia pelos efésios, para que em Cristo Jesus eles pudessem compreender então o tamanho do amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. E então ele vai terminar a primeira parte da sua carta, nos versículos 20 e 21 do capítulo 3, onde ele faz uma oração, onde ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, pelos séculos, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele termina então a primeira parte, que é onde ele falou da doutrina da salvação. E aí então, no capítulo 4, ele vai começar a falar de como esta salvação molda a vida daqueles que foram salvos. Irmãos, crentes verdadeiramente salvos têm um comportamento que comprova que eles foram salvos. Quem é salvo de fato tem atitudes que comprovam que eles foram salvos de verdade, que eles foram verdadeiramente salvos. Este é um dos temas fortes nesta carta do apóstolo Paulo. Por isso que no capítulo 4, quando ele terminou de explicar a salvação nas regiões celestes em Cristo Jesus, toda a sorte de bênção que os salvos receberam, o selo do Espírito Santo, a graça salvadora de Deus que não vem de obras para que ninguém se glorie, ele então passa a falar do que essa salvação significa aqui na terra. Como essa salvação se expressa no nosso viver aqui neste mundo, até a volta de Cristo Jesus. Então ele vai falar dos capítulos de 4 a 6, da parte prática da nossa salvação. Alguém que é verdadeiramente salvo se comporta como tal. Alguém que é verdadeiramente salvo se comporta como salvo. Não pode, meus irmãos, haver uma verdadeira salvação dissociada de um comportamento santo, de um comportamento em santidade. E Paulo então vai fazer um pedido aos Efésios. Ele abre a segunda parte fazendo um pedido para eles. Ele diz no versículo 1 do capítulo 4: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então ele pede: andem de acordo com aquilo que Deus fez por vocês. Mostrem para mim que Deus fez algo por vocês. Andem de acordo com a vocação a que fostes chamados. E a partir de agora, nessa carta, até o final, o verbo andar vai aparecer várias vezes. Várias vezes. Porque o que é o andar na Bíblia? É o viver diário, é a forma como nós vivemos, a forma como nós conduzimos as nossas vidas, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós falamos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós pensamos, os lugares que frequentamos, a nossa postura nesse mundo aqui. Irmãos, nós temos vivido uma época em que pouco tem sido dito e falado a respeito do comportamento do crente. Pouco tem sido falado a respeito de arrependimento diário. Pouco tem sido falado a respeito de um cuidado com o comportamento, de um cuidado com as atitudes.
Nós estamos vivendo um evangelho dissociado, exatamente contrário ao que diz esta carta aqui como um todo, que aquilo que Deus fez na vida espiritual se aplica e transforma a vida prática. Não dá para dissociar as duas coisas. A vocação que Deus nos deu, ela faz com que andemos de modo digno desta vocação que Deus nos deu. E é isto que nos lembra esta carta aqui. Então ele vai falar sobre o andar, ele vai dizer: andem em humildade, no capítulo 4, versículos 1 e 2, andem em unidade, no capítulo 4, versículos de 3 a 16, andem de forma diferente deste mundo, capítulo 4, versículos de 17 a 32, andem de uma forma separada deste mundo, não andem como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, na ignorância em que vivem, alheios à vida de Deus, entregues com avidez a toda sorte de impureza. Não andem assim, andem de uma forma separada, diferente deste mundo. No capítulo 5, versículos de 1 a 7, o texto que nós vamos usar para a nossa meditação hoje à noite, ele diz: andem em amor. No capítulo 5, versículos de 8 a 14, ele diz: andem na luz, porque Deus é luz. E nós não devemos andar como filhos das trevas, porque somos filhos da luz. Andem em sabedoria, ele vai dizer no capítulo 5, versículos de 15 a 17. Andem no Espírito, ele vai dizer no capítulo 5, versículos de 18 até o capítulo 6, versículo 9. E ele termina essa carta dizendo: andem como se vocês estivessem numa guerra. Tomai toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçai os pés com o evangelho da paz, embraçai o escudo da fé, para que podeis conter os laços inflamados de Satanás, e tomai na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Nós estamos numa guerra, nós estamos em meio a uma batalha. Andem como se estivessem numa batalha. Então, quantas vezes ele fala na segunda parte sobre o andar do crente, sobre o andar do crente. Então, assim a segunda parte fala sobre a nossa vida prática. Paulo aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos, ele fala que nós devemos viver como salvos, agir como salvos. Mas ele tem o cuidado aqui de não nos levar a sermos imitadores baratos de crentes. Imitar crente, ou um imitador barato do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala aqui de um comportamento, irmãos, que uma pessoa vai querer ter, porque ele adora a Deus de fato, porque ele entendeu o que Deus fez por ele, porque ele é salvo. Ele não está falando aqui de um comportamento que uma pessoa vai querer ter para ser salva. Já que crente age assim, deixa eu dar um jeito de começar a agir assim, porque eu não quero ir para o inferno. Não é isso que ele está dizendo. Deixa eu começar a me comportar assim, antes que seja tarde demais. Não é isso que a Bíblia diz. Deixa eu começar a cuidar do meu comportamento aqui. O que ele está falando é: se você é salvo, você recebeu o poder, a graça de Deus, para andar em boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele está dizendo: o salvo vai andar assim, o salvo vai se comportar assim. Então Paulo está falando aqui de um comportamento de uma pessoa que ama a Deus, que de fato entendeu a graça de Deus. Ele não está falando para sermos imitadores baratos de crentes, agir como crente, falar como crente, imitar um crente, mas não ser crente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando aqui de alguém que de fato é um imitador de Deus como um filho amado, como ele diz no capítulo 5, versículo 1, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Eu acho interessante essa palavra imitadores aqui, no grego é de onde nós tiramos a nossa palavra mímica. A palavra mímica, irmãos, ela expressa uma imitação, e quando alguém está fazendo uma mímica de alguma coisa, você consegue enxergar aquela coisa que a pessoa está fazendo naquela mímica. Eu me lembro que quando nós éramos crianças, a gente tinha uma brincadeira chamada Os Três Cavaleiros da Amazônia. E aí tinham duas equipes que jogavam, aquele era um jogo infantil, e então uma equipe tinha que vir diante da outra equipe e fazer uma mímica. E aquele grupo, então, tinha que adivinhar a mímica. E quando ele adivinhava a mímica, o outro grupo saía correndo, porque não podia ser pego. Aí eu até ensinei essa brincadeira aqui para as crianças, uma vez aqui na igreja, elas estavam brincando, até que elas gostaram, apesar do choque de gerações.
Mas era imitar alguma coisa para que o outro possa ver aquilo que você está fazendo. A ideia aqui é agir como Deus, porque nós somos amados por Deus. E porque nós amamos a Deus, nós queremos agir como Ele. Agora, só que nós nunca vimos Deus. Como nós podemos agir como Deus se nós nunca o vimos? Aí Jesus vai dizer que quem o vê, vê o Pai. Então nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo e andarmos em amor como também Cristo nos amou e assim mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então Paulo está falando aqui de alguém que é um imitador de Deus porque ama a Deus, não um imitador frio, mas alguém que foi transformado pelo poder de Deus, alguém que foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, alguém que já recebeu vida e que não está mais morto nos seus delitos e pecados, que pela graça foi salvo, alguém que não está mais longe de Deus, mas foi aproximado porque Cristo veio e evangelizou a paz, pelo sangue de Cristo ele foi remido e redimido do seu pecado, ele não é mais um estrangeiro, agora ele é da família de Deus, ele pertence à própria família de Deus, e ele é alguém então que está compreendendo com todos os santos qual é a altura, qual é a profundidade, qual a largura e qual o comprimento do amor de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. Então não é uma imitação barata de Deus, é um imitador de Deus como um filho amado. E Deus então dá um mandamento aqui para a sua igreja nesta parte, que ande de acordo com o que ele já fez por nós. Não é apenas um comportamento moralista, irmãos, frio e desprovido de vida, não é isso, é uma atitude esperada de alguém que é verdadeiramente salvo. Quem é verdadeiramente salvo, espera-se que ele se comporte da forma como esses 3 capítulos finais de Efésios nos mostram. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cantamos aqui sobre a morte venceu. Nós não podemos, irmãos, acreditar num evangelho que não transforma o comportamento de uma pessoa. Nós não podemos acreditar num evangelho que tolera o comportamento da pessoa. Nós cremos que há pessoas fracas. Cremos que há pessoas que estão lutando contra o seu pecado e muitas vezes estão sendo derrotados. Mas nós não podemos que em nome de fraqueza nós baixemos os padrões do Evangelho e toleremos um comportamento aquém daquilo que se espera de alguém que foi salvo pela graça, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se Jesus venceu a morte, Ele não é fraco para vencer o pecado no coração de alguém. Ele não é fraco para que ele não possa transformar uma vida, de forma que essa vida possa viver de modo digno da vocação a que Ele chamou. Nós não podemos tolerar, irmãos. Nós vivemos o Evangelho hoje em dia muito tolerante a um comportamento abaixo da graça de Deus, abaixo do padrão estabelecido por Deus. E é isso que Paulo fala nesta carta aqui. E ele apresenta então o Senhor Jesus como um modelo para todos nós. Jesus nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, veja o que ele diz aqui. Jesus é a oferta e o sacrifício a Deus em aroma suave. O livro de Levítico, ele é aberto com 5 ofertas que o povo de Israel tinha que fazer para Deus. 5 ofertas. A palavra oferta no hebraico, ela significa aproximação. Ela significa uma permissão que Deus dá para que o pecador possa se aproximar dele e apresentar a ele uma oferta. E a primeira oferta que aparece lá no livro de Levítico, no capítulo 1, é a oferta queimada, quando alguém de Israel vinha voluntariamente oferecer uma oferta para Deus, e Deus diz que tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito algum, e quando esse cordeiro fosse sacrificado a Deus por aquele homem ou por aquela família, ao ser queimado esse cordeiro, ele então seria recebido por Deus como um cheiro suave, um aroma suave. Deus diz, quando esse cordeiro por esta oferta queimada for me oferecido, eu aspirarei o cheiro, e será um cheiro suave nas minhas narinas, um perfume, essa é a ideia.
A segunda oferta que aparece lá no livro de Levítico é a oferta de manjares, quando os judeus tinham que trazer a oferta de farinha, ou um bolo, ou um pão assado, que lembrava aos judeus o cuidado, o sustento de Deus pelas vidas deles, durante todo aquele tempo que eles estavam caminhando. Deus estava sustentando e dando para eles o cuidado. Então eles foram chamados a virem oferecer uma oferta de manjares a Deus. E esta oferta de gratidão a Deus pelo cuidado de Deus para com a vida deles, Deus diz: eu também receberei como um aroma suave. Então, estas eram ofertas que apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz. Jesus é o sacrifício que Deus recebeu como aroma suave. A terceira oferta era chamada de oferta pacífica, que alguém vinha diante de Deus para oferecer, não porque ele havia pecado contra Deus, não porque ele havia recebido uma culpa, mas porque ele vinha pacificamente. A ideia de ser pacífico é de estar em comunhão com Deus, é estar num relacionamento feliz e alegre com Deus. Então ele vinha oferecer aquela oferta pacífica, que também poderia ser um animal. E Deus diz que ele aspiraria o cheiro daquela oferta, e aquilo seria um aroma suave nas suas narinas. Essas são as 3 primeiras ofertas que o livro de Levítico fala. Mas a quarta oferta, irmãos, era uma oferta pelo pecado. Deus disse que se alguém pecasse, deveria comparecer diante dele e oferecer a ele um sacrifício. Em atitude de arrependimento, deveria colocar a mão sobre o animal, como se identificando com aquele animal e dizendo: esse animal vai levar a minha culpa. E então esse animal seria sacrificado para Deus. E é interessante que, a respeito desta oferta, Deus não diz que era um aroma suave. Deus não diz que receberia isso como um cheiro suave nas suas narinas. E a última oferta que aparece lá nos primeiros capítulos de Levítico é a oferta pela culpa. É a culpa pelo pecado. E novamente alguém tinha que chegar e oferecer a Deus aquela oferta, e Deus também não diz que receberia aquela oferta como um aroma suave. E todas estas 5 ofertas apontam para Cristo, para aquilo que Jesus fez na cruz. Irmãos, quando o Senhor Jesus ofereceu a si mesmo naquela cruz, teve uma parte deste sacrifício que não foi um cheiro agradável para Deus. Teve uma parte do sacrifício de Jesus que não trouxe para Deus um aroma suave. E o que foi? Foi porque o meu pecado, a minha culpa, estava sobre Jesus. O seu pecado, a sua culpa estava sobre Jesus. E esse sacrifício de Jesus, por causa da sua culpa e do seu pecado, não foi agradável para Deus. Deus virou o rosto para Jesus, porque esse não era um cheiro agradável. E por isso que Jesus disse na cruz, foi neste momento que ele disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o meu pecado estava sobre Jesus, a minha culpa estava sobre Jesus, e não havia cheiro agradável para Deus, não havia nada suave, de aroma suave para Deus. Mas o que houve no sacrifício de Jesus que foi suave para Deus, foi o fato de Jesus ser um justo, morrendo pelos injustos, numa atitude de amor. O que leva a Deus a sentir esse aroma suave? O amor. O amor de Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave a Deus. Deus pede, irmãos, que observemos este sacrifício de Jesus, de amor, que produziu este aroma suave para Ele. E então Ele nos chama a andar em amor, assim como também Jesus nos amou e se entregou por nós mesmos. O seu amor foi demonstrado por seu sacrifício. Então, aqui nós aprendemos nesta passagem, irmãos, que todo crente deve se esforçar por imitar o Senhor Jesus Cristo. Todo crente verdadeiro, ele vai se esforçar por imitar o amor do Senhor Jesus Cristo. E então aí ele começa no versículo 3 dizendo como nós podemos andar em amor, de que maneira nós podemos imitar a Cristo, de que maneira nós vamos andar em amor, de forma que não mais estejamos como vivíamos antes da nossa conversão. De que maneira nós vamos andar em amor até que nós sejamos tirados deste mundo aqui, irmãos,
Aqui, a palavra de Deus vai nos lembrar, meus irmãos, sobre a pureza da vida do verdadeiro crente. Nós não temos ouvido muito sobre pureza. A palavra pureza e santidade, irmãos, não pode fugir das nossas mentes. Nós não podemos nos esquecer de que fomos chamados para andar em pureza e santidade. Então, alguém que de fato é salvo, vai se esforçar por ser um imitador de Deus, andando em amor como Cristo andou. E o que isso significa? O que é andar em amor? A gente pensa que andar em amor é ser carinhoso com as pessoas, andar em amor é ser atencioso com as pessoas. Amor, irmãos, não é uma emoção, amor não é um sentimento. Há um conceito tolo de amor. Andar em amor é andar em pureza. Olha o exemplo que ele dá: andar em amor, assim como Cristo vos amou e assim mesmo se entregou em aroma suave, sacrifício suave a Deus. E aí como que ele vai explicar isso para nós? Ele fala de pureza, de andar de uma forma pura. Irmãos, nós não podemos tolerar um evangelho que não fala de uma conduta pura, que não fala de um andar puro. Nós não podemos deixar de falar da santidade que a igreja de Cristo deve manter. Não podemos. Eu não acredito, irmãos, em salvação que não produz uma vida pura. Há uma mensagem distorcida nos rodeando, um evangelho confuso, que está confundindo até o mundo a respeito do que é ser um crente, porque não se fala de santidade, de pureza, e nós não podemos tolerar isso. Então, de que maneira nós podemos andar em amor neste mundo, até que nós não estejamos mais aqui, até que Cristo venha nos tirar? Irmãos, primeiro nós andamos em amor preservando a nossa mente. Versículo 3 diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Paulo fala aqui, irmãos, a respeito de um cuidado com a mente, para que coisas que são impuras nem sequer sejam mencionadas na nossa conversa. Ele diz que essas coisas não devem nem ser citadas por crentes. E o que isso significa? Um cuidado com a mente. Porque quando nós falamos coisas que não convêm a santos, significa que a nossa mente está contaminada, a nossa mente está impura. O evangelho, irmãos, é para mudar a nossa mente. Eu gosto de 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando os sofismas e levando todo o pensamento cativo a Cristo. Levando as pessoas à mente de Cristo, a pensar como Cristo, a ter uma mente pura. E como é necessário nós termos uma mente pura, isso significa andar em amor como Cristo também nos amou. E ele vai falar aqui de uma mente pura, como convém a santos. Alguns comportamentos, irmãos, nem sequer devem ser mencionados por crentes. Algumas coisas não devem ser assuntos da nossa conversa, e se são, é porque a nossa mente não está sendo preservada, a nossa mente não está sendo pura. E aí ele dá alguns exemplos aqui. A impudicícia. Impudicícia é a tradução de uma palavra grega de onde tiramos a nossa palavra pornografia. Ele diz que a impudicícia não deve ser mencionada no nosso meio. A nossa palavra pornografia, que significa coisas impuras que atentam contra a santidade do casamento, contra a santidade, a consagração da família que Deus deseja, que depõe contra isso, não devem sequer ser mencionadas pelo povo de Deus. É a palavra, irmãos, que se refere a todo comportamento que é contrário à fidelidade do casamento. É isso que significa essa palavra lá naquele contexto, naqueles dias, onde a língua grega era predominante. Quando ele diz aqui a impudicícia, ele vai dizer também toda sorte de impureza. Essa é uma palavra muito forte, irmãos.
Essa palavra impureza, no original, ela aparece 10 vezes no Novo Testamento, e a primeira vez que esta palavra aparece foi usada pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 23, versículo 27, quando o Senhor Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque sois como sepulcros caiados, que por fora sois belos, mas por dentro estáis cheios de ossos e de toda imundícia. Sabe o que significa essa palavra, toda sorte de impureza? Ela se refere, irmãos, Jesus a usou se referindo a um corpo humano morto, em estado de putrefação, coberto de vermes. Isso, ao contrário de produzir para Deus um aroma suave, um cheiro agradável, produz um cheiro insuportável. Ele está dizendo, ao contrário disso, de produzir coisas para Deus que possam trazer cheiros desagradáveis, produzir aroma suave de sacrifício a Deus, que é amar. Então ele diz toda sorte de impureza. Essa palavra aparece no Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, quando Deus diz assim: todas as vossas justiças são para com Deus como o trapo da imundícia. E sabe qual era a ideia dessa expressão? Era a enfermidade, irmãos, dos leprosos. Alguém disse que se um leproso, como naqueles dias, chegasse aqui, a hora que ele descesse do carro, lá no estacionamento, o cheiro aqui seria insuportável e você não conseguiria permanecer aqui dentro. Essa é uma palavra forte quando ele diz: toda sorte de impureza nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Ele está falando de pureza. Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de conversa, produz para Deus algo repugnante, que Deus odeia, e como convém a santos, essas coisas não devem ser nomeadas no nosso meio. Eu não sei se você já sentiu o cheiro de um corpo humano em estado de putrefação. Eu já senti. É de fato insuportável, irmãos. É de fato repugnante. E essa é a palavra que Deus está usando aqui na sua palavra, para se referir em coisas, sobre coisas que para Ele são de fato repugnantes. Mas em contraste com isso, nós devemos oferecer a Deus, como Jesus Cristo, sacrifício de aroma suave. E Paulo diz aqui, irmãos, toda sorte de impureza. Existem muitas coisas que produzem um cheiro desagradável para Deus. Muita coisa. E nós devemos pensar: por que ele fala que essas coisas não devem se nomear no nosso meio, irmãos? E é interessante que ele usa aqui tipos de pecado que, ao contrário de ser amor, são egoístas. Por isso que ele usa aqui termos que se referem a pecados sexuais. Porque os pecados sexuais, eles são essencialmente egoístas e não amor. O amor é sempre altruísta, ele dá, ele não quer pegar. E esses pecados que ele menciona aqui, que produz para Deus esse cheiro desagradável, são os pecados que são produzidos pelo nosso egoísmo. E as pessoas pecam desta forma, e o que ele está dizendo: não tenham nem curiosidade de saber que tipos de pecados os homens produzem, os homens fazem na área sexual. Não tenham nem curiosidade de saber essas coisas, não mencionem essas coisas no vosso meio, não citem essas coisas no vosso meio, não falem sobre essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a tendência de sermos curiosos. A gente não faz, mas temos curiosidade para fazer. Sabe que uma vez eu pedi para alguns jovens pararem de evangelizar à noite lá no centro da cidade? Eu disse: o que vocês querem? Evangelizar mesmo? Ou vocês estão apenas curiosos para saber o que se faz lá nas noites? Vocês estão curiosos para saber o que se faz nesse submundo? Ou vocês de fato amam aquelas pessoas e querem evangelizar aquelas pessoas? O que vocês querem? O apóstolo Paulo está falando disso aqui. Nós não devemos nem mencionar e nem saber o que essas pessoas fazem. Essas coisas são repugnantes aos olhos de Deus.
E aí ele vai citar também a palavra cobiça, que fala sobre desejos, a falta de contentamento, é o desejo de querer mais, sempre mais, sem ter um limite. Então essas palavras, irmãos, impudicícia, impureza e cobiça, formam um contraste com o amor sacrificial mencionado no versículo 2, o amor sacrificial de Cristo Jesus. Jesus se sacrificou para nos salvar e produziu esse aroma suave a Deus, e esses pecados são egoístas e produzem um mau cheiro para Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, sobre o egoísmo do coração humano, que produz esse cheiro desagradável para Deus. E Paulo diz que esses pecados não devem ser nem mencionados no nosso meio, porque esse tipo de conversa revela uma mente impura, uma mente que não está de acordo com a santidade que Deus quer, revela de fato algo que desagrada a Deus. Então, se alguém fala sobre isso, é porque tem a sua mente ocupada por isso. E como filhos amados, nós devemos cuidar das nossas mentes. Então, de que maneira um crente verdadeiro é um imitador de Cristo e anda em amor? Ele cuida da sua mente. Segundo, ele cuida da sua conversa. Versículo 4, ele diz assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Então, irmãos, Paulo, ele fala de coisas aqui que não devem ser mencionadas para que se revele uma mente pura, que convém a santos. E agora ele passa a falar de conversas mesmo. Agora não coisas que não devam ser mencionadas, mas conversas, diálogos. E ele usa o termo aqui, conversação torpe, um tipo de conversa, irmãos, que causa vergonha nas outras pessoas. Conversas que criam constrangimento. São conversas que produzem pensamentos impuros, contrário ao que ele disse no capítulo 4, versículo 29, veja o que ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É uma palavra que traz edificação para as pessoas, e o contrário disso, uma conversação torpe, que instiga nas pessoas pensamentos impuros, pensamentos que não glorificam a Deus, muitas vezes pensamentos de cunho sexual. Paulo usa o termo aqui também, palavras vãs, ele vai dizer nem conversação torpe, nem palavras vãs, além de conversação torpe, palavras vãs. Na verdade, essa expressão fala de palavras imbecis, palavras tolas, palavras que não produzem nada de útil para as pessoas. Na antiguidade, irmãos, se referia a palavras ditas por bêbados, pessoas bêbadas, são palavras inúteis. Quem já teve uma conversa profunda com um bêbado? Quem já conversou com um bêbado e fala: rapaz, muito obrigado por essa conversa, você me edificou tanto, eu nunca mais vou esquecer esses conselhos que você me deu. Quem dá atenção, irmãos, para bêbados? Quem dá? Essa expressão palavras vãs era uma expressão, irmãos, que se referia a conversas de bêbados. Irmãos, pouquíssimas pessoas, para não dizer ninguém, tem paciência com bêbado, não é verdade? A gente quer se livrar dele, não é? E é esse tipo de conversa, e aqui a palavra de Deus fala que esse tipo de conversa são conversas inúteis, tão inúteis quanto as conversas dos bêbados. Crentes, irmãos, nós como crentes, nós temos que pensar no conteúdo das nossas conversas. Nós temos que pensar sobre o que conversamos, sobre o que pensamos. O padrão do versículo 29 aqui, irmãos, é muito elevado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Como é difícil a gente só falar o que é necessário, né, irmãos? Como é difícil nós só falarmos aquilo que vai transmitir graça naqueles que ouvirem aquilo que estamos dizendo. Então o que ele está dizendo aqui: cuide da conversa, cuide do seu comportamento, aquilo que você fala, aquilo que você diz. Então é o que ele quer dizer quando ele usa essa expressão, palavras vãs. E aí ele usa essa palavra, que é uma palavra estranha para nós, né? Chocarrice. Chocarrice, irmãos,
O João Ferreira de Almeida, quando ele foi traduzir a Bíblia para o português, ele usou essa palavra porque no espanhol tinha uma palavra semelhante, né, que trazia o sentido daquilo que a palavra grega quer dizer. A palavra grega para chocarrice, irmãos, significa uma conversa perspicaz. É o contrário de uma conversa tola, imbecil. Aliás, a palavra naqueles dias não era uma palavra negativa. Quando você queria elogiar alguém por a sua forma de falar, por sua perspicácia na forma de falar, você dizia que ele havia tido uma conversa, palavras de chocarrices. Ela não tinha um cunho negativo. Era falado inclusive dos discursos dos filósofos gregos, por sua inteligência, sua perspicácia na forma de falar. Porém, o apóstolo Paulo a usa aqui no sentido negativo, sabe por quê? Sabe o que isso significa, irmãos? A rapidez que pessoas têm de responder de uma forma dúbia e obscena. Pessoas que são rápidas em fazer piadas quando você está falando algo sério, quando você está falando algo que é santo, você está falando algo que é sagrado, aquela pessoa rapidamente encontra uma resposta e devolve aquilo num sentido duplo, num sentido obsceno. E é o que nós mais vemos hoje. Sabe qual é a ideia? A ideia desses humoristas que fazem piadas de cunho sexual, rápidos em fazer isso. Qualquer coisa que é dito, ele consegue transformar aquilo numa piada de cunho sexual. É isso que significa a palavra chocarrice. E ele diz que essas coisas não devem fazer parte da nossa conversa. Irmãos, como é difícil isso, né? Eu tenho que ter cuidado do que eu estou rindo. Se eu sou verdadeiramente salvo, Deus quer um padrão de pureza. Eu tenho que ter cuidado do que eu estou rindo. Se eu não estou rindo de chocarrices, de piadas que as pessoas estão fazendo e confundindo essas pessoas. Então Paulo usa essa palavra aqui no sentido negativo, uma palavra que provoca risos por seu gracejo poluído e obsceno. É isso que significa esta expressão. Então Paulo aqui, irmãos, ele está preocupado. Deus aqui está chamando o seu povo a um padrão de santidade elevado. Ele não está preocupado aqui com uma moralidade vazia, não está preocupado aqui com um comportamento frio. Ele está tratando aqui, irmãos, de amor a Deus, de verdadeiros salvos. Aí ele diz então, ao contrário de ter palavras, na verdade, as duas palavras que ele usa aqui, a palavra chocarrice, ele vai dizer, no versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Ele faz um jogo de palavras aqui, que nós não conseguimos perceber no português, mas a palavra ações de graça, ela rima com a palavra chocarrice, no grego. São duas palavras com um som semelhante. Então ele está dizendo, ao invés de você dizer palavras que vão levar as pessoas a rirem dos seus gracejos, diga palavras de ações de graça. Ao invés de dizer palavras obscenas, diga palavras que produzem louvor a Deus. Diga palavras que produzem graça nos que ouvem, como ele havia dito no versículo 29. Essa é a ideia dessa expressão. Então os crentes verdadeiros, meus irmãos, eles cuidam de suas conversas e eles cuidam daquilo que eles ouvem, porque eles andam em amor. Percebe que todos esses pecados aqui que foram mencionados são pecados que atendem à carne humana, que atendem o egoísmo humano, que é contrário do amor, que é um sacrifício a Deus, que é a negação de si mesmo, que é a entrega de si mesmo, que produz a Deus um aroma suave. Então, terceiro, como nós andamos em amor? No versículo 5, irmãos, ele vai dizer que nós andamos em amor reconhecendo o padrão do reino de Deus. Veja o versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mais uma vez ele dá um mandamento aqui: sabei vós. Sabe o que ele está dizendo? Não tenham dúvida. É o que ele quer dizer. Não fiquem com dúvida. Não fiquem confusos sobre as marcas dos cidadãos do reino de Deus. Não tenham dúvidas disso. Paulo, ele usa dois verbos aqui, irmãos. Ele, na verdade, está criando até uma redundância aqui. Sabe o que ele está dizendo? Saibam conhecendo.
Há dois verbos aqui no original, no grego. Ele diz: saibam conhecendo que nenhum avarento, nenhum incontinente, nenhum impuro, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Saibam isso, saibam, não tenham dúvidas das marcas dos cidadãos do reino de Deus. Não fiquem confusos a respeito disso. Conheçam bem o padrão dos cidadãos do reino de Deus, aqueles que são marcados por sua conduta, irmãos. Esta passagem, olha o que essa passagem está dizendo. Aqueles que são marcados por sua conduta impura não pertencem ao reino de Cristo e de Deus. Eles não são salvos. E ele está dizendo: saibam e conheçam isso. Não tenham dúvidas a respeito disso. Há um evangelho, irmãos, misturado que tem sido pregado nos nossos dias, que tem criado confusão na nossa mente sobre quem é salvo e quem não é salvo. Nós temos até medo de afirmar que alguém não é salvo. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos eliminando o inferno. Ninguém mais vai para o inferno. Não há mais o padrão do cidadão do reino dos céus. Não há mais um padrão de santidade que nós podemos afirmar: este é salvo. Ele está andando na graça de Deus. Nós estamos tolerando pecados, estamos tolerando comportamentos que Deus odeia, estamos tolerando comportamentos que produzem cheiro desagradável para Deus, e nós estamos com medo de afirmar isso aqui, que o apóstolo Paulo diz 2 vezes: saibam e conheçam. Nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Comportem-se como salvos, hajam como salvos. Irmãos, nós estamos achando que estamos num enredo de novela, que tem um diretor bonzinho e que no final ele vai fazer tudo dar certo. No final vai terminar tudo bem. No fim das contas, vai todo mundo se dar bem. Esse texto desmente isso. Uma pessoa, irmãos, marcada por esses pecados, não é salvo. Bom, sabe qual que é o padrão? Uma pergunta para você: crentes pecam? Crente peca, irmãos? Mas sabe o que ele está dizendo? Um crente verdadeiro não é marcado pelo pecado. Ele não pode ser marcado pelo pecado. Ele peca. 1 João vai dizer: filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, é Cristo Jesus, o qual a si mesmo se entregou como propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Crentes pecam, mas crentes não vivem pecando. Crentes verdadeiros, salvos, eles não trazem estas marcas. E é o que ele está dizendo, é que se uma pessoa é marcada por este pecado, ela não é salvo. Incontinente, irmãos, fala de impureza sexual. Impuro fala de obras que produzem mau cheiro para Deus, como corpos apodrecidos, cobertos de vermes. Avarento fala de alguém que está sempre cobiçando, querendo mais, e ele não tem contentamento. Idólatra fala de alguém envolvido com coisas que Deus odeia, e ele ama aquelas coisas que Deus odeia. Ele é um idólatra. E ele diz que se alguém é marcado por isso, ele não é salvo. Nenhum destes tem herança no reino de Deus e de Cristo Jesus. E Paulo diz aqui: nenhum. Você sabe o que significa nenhum? A gente usa errado essa palavra. Já viu assim, quando a criança chega e fala assim: ninguém gosta de mim? Você acredita que esse ninguém é absoluto? É absoluto ou relativo? Claro que tem gente que gosta dela, né? Mas fala: ninguém gosta de mim. E tem crente que usa também, né? Ninguém gosta de mim. Ninguém tem paciência comigo. Ninguém me ama. Nenhum deles está comigo. Agora, sabe o que significa nenhum aqui? Nenhum aqui é um negativo absoluto.
é absoluto. Não há possibilidades de alguém que seja marcado por incontinência, por impureza, por avareza, por idolatria, ser salvo. Ele não é salvo. Deus não quer, irmãos, que nós baixemos o padrão da salvação. Um dos aspectos do caráter de Deus é separar o seu povo deste mundo. Deus não quer misturas. Deus não quer confusões sobre o que é ser um crente verdadeiro. E por que Deus deseja isso? Por que Deus não quer essa confusão? Você sabe por quê? Porque Deus ama as pessoas. Ele quer salvar as pessoas. E Ele quer que o nosso testemunho para este mundo seja tão claro, de forma que as pessoas saibam se elas são salvas ou não, e possam se arrepender e serem salvas, e terem seus nomes escritos no livro da vida. E uma das estratégias de Satanás, irmãos, é misturar, diluir a fé cristã com essas coisas mundanas, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de se divertir. Sabe, irmãos, comportamentos que os crentes tiveram no passado, nós achamos que era apenas uma cultura, e que agora a cultura mudou, e aquelas coisas ficaram no passado, que nós não podemos mais ficar falando dessas coisas, que o crente, ele pensa de um jeito, o crente fala de um jeito, o crente se veste de um jeito, o crente, ele se diverte de um jeito de crente. Acabaram essas coisas. Isso é ser retrógrado, pastor. Isso é coisa cultural. A cultura mudou. Agora nós estamos no século 21. As coisas mudaram agora. Agora a gente tem que ser mais light com essas coisas. Por que ser tão radical assim? Porque Deus é assim. Não eram coisas culturais, irmãos. Haviam princípios por trás daquelas coisas. Haviam princípios dizendo para as igrejas: se vistam dessa forma, pensem desta forma, falem desta forma, vão a estes lugares, não vão a estes. Haviam princípios por trás, que era a santidade de Deus e a comunicação de um verdadeiro evangelho para este mundo. Haviam princípios, não era cultura. Mas as pessoas têm abandonado isso e achando que era apenas uma coisa cultural. Então eu temo, irmãos, que por falta desta clareza, a igreja esteja contribuindo para que muitas pessoas vá para o inferno pensando que estão indo para o céu. Eu temo. E a última coisa que nós devemos desejar, irmãos, é contribuir para que alguém vá para o inferno. É a última coisa que nós devemos desejar. Nós devemos ter esse medo, esse temor. E devemos então ser imitadores de Cristo em andar em amor como Ele andou. Quarto, como nós andamos em amor, como nós imitamos a Cristo? No versículo 6 ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como que nós imitamos a Cristo e andamos em amor, irmãos? Notando as mentiras da falsa salvação. É o que ele diz no versículo 6. Devemos notar as mentiras da falsa salvação. Paulo diz que a igreja não deve ser enganada com palavras inúteis, vãs sobre a salvação. Paulo diz aqui que nós somos susceptíveis ao engano. Nós podemos ser enganados. Nós podemos estar facilmente acreditando em mentiras sobre salvação. A salvação, irmãos, ela tem sido colocada num padrão muito baixo. Estamos tolerando muito o pecado. O mundo está confuso sobre a santidade da igreja, a santidade do evangelho, e muito por causa da própria igreja, daquilo que nós pensamos. Nós estamos ouvindo, irmãos, muita mentira sobre salvação, muita mentira. Só porque as pessoas estão frequentando igrejas, elas pensam que são salvas. Só porque elas frequentam uma igreja. Ouvem que tudo está em paz e ficam satisfeitas consigo mesmas. Não se arrependem de seus pecados? Nem mesmo ouvem falar sobre arrependimento ou sobre pecado. Aquilo que o profeta Jeremias denunciou lá em Israel, irmãos, acontece nos nossos dias. Jeremias disse,
no capítulo 23, versículos 16 e 17, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer um que anda na dureza do seu próprio coração, mal nenhum virá sobre vós. Irmãos, nós não queremos dar às pessoas uma falsa esperança. Nós não queremos dizer às pessoas que desprezam a Deus que elas vão ter paz. Como eu posso dizer a alguém que está desprezando a Deus que ele vai ter paz? Nós não queremos dizer às pessoas que andam na dureza do seu coração que mal nenhum virá sobre elas. Se alguém anda na dureza do seu coração, um grande mal virá sobre elas. E nós não queremos fazer como aqueles profetas naqueles dias. E o Senhor vai dizer que os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Olha o que ele diz: portanto darei as suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. É o que o falso ensino faz. E o que ele está dizendo aqui: ninguém vos engane com palavras vãs. A paz, irmãos, só vem se houver arrependimento e abandono do pecado. Esta é a paz que Jesus veio evangelizar. Essa é a paz que está estabelecida entre o pecador arrependido e Deus. A gente tem ouvido muito pouco, irmãos, sobre a ira de Deus. E olha o que ele diz aqui no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Jesus sofreu a ira de Deus na cruz. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz, como foi lido aqui em Isaías 53. Deus derramou a sua ira sobre o seu próprio Filho. E aqui Paulo está dizendo sobre as pessoas que estão debaixo do pecado, elas estão debaixo da ira de Deus, porque elas não trazem as marcas dos cidadãos do reino de Deus. Quem não traz as marcas dos cidadãos do reino de Deus, estão debaixo da ira de Deus. Eles não são como os filhos de Deus, amados de Deus, como diz no versículo 1, e a sua característica não é o amor, mas a desobediência, como ele diz aqui. E eles não são marcados pelo arrependimento. Não são marcados, irmãos, por uma vida de quebrantamento. E o que vai acontecer com essas pessoas? Vão receber a ira de Deus. Então, um evangelho, irmãos, que não produz o temor de Deus, um evangelho que não produz esse temor da ira de Deus, um evangelho que não fala para observarmos a santidade, que não fala para observarmos a pureza que Deus deseja que o seu povo mantenha, não é um verdadeiro evangelho. Paulo está dizendo aqui para não nos deixarmos enganar. Não vamos nos enganar, irmãos. Há mentiras sobre a salvação. Há mentiras. E Deus não é tolerante com isso, Deus não é tolerante com o pecado. Então, o evangelho verdadeiro, irmãos, ele produz um andar digno da salvação. Ele produz uma vida pura. Não uma vida perfeita, irmãos. Sabemos que vamos pecar. Sabemos que vamos tropeçar na nossa caminhada. Mas há um padrão que Deus estabeleceu que nós não podemos tolerar menos do que isso. Esse andar, ele traz as marcas do reino de Deus. E aí o que ele diz no versículo 7? Portanto, não sejais participantes com eles. Sabe o que ele está dizendo? Quem é salvo é separado deste mundo. Quem é salvo não anda com este mundo. Quem é salvo não é cúmplice deste mundo, como ele vai dizer no versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quem é salvo traz as marcas do reino de Deus. A Bíblia não está dizendo para você sair daqui e desesperadamente começar a imitar um crente. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo para você? A partir de amanhã eu vou começar a andar como crente.
O que a Bíblia está dizendo aqui é para você perguntar para você mesmo: você é salvo? Você é um amado de Deus? Você ama a Deus? Você é fruto da graça de Deus? Não está dizendo para você começar a sair agora e começar a imitar crente. A Bíblia não está produzindo hipócritas. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é: quem é você? Quem sou eu? Eu sou um cidadão do reino de Deus? Eu sou um cidadão do reino de Cristo? Essa passagem aqui, irmãos, é para nós refletirmos sobre a nossa identidade. Alguém que tem esta vocação vai andar de acordo com a vocação a que foi chamado. Os verdadeiros crentes agem como crentes. Eles não são perfeitos, mas querem atingir a perfeição. Eles querem. Eles não fazem pouco caso do pecado. Eles não dão de ombros para o pecado. Eles lamentam o pecado. Eles querem imitar a Deus, pois sabem o quanto Deus os amou. Como eles andam em amor? Preservam seus pensamentos, cuidam de suas conversas, reconhecem o padrão do reino de Deus e notam as mentiras a respeito da salvação. Nós não podemos ter, irmãos, medo. Se uma pessoa não dá frutos de salvação, não a engane. Não a engane com uma falsa esperança. Não cure superficialmente a ferida do seu coração. Não diga que mal nenhum virá sobre ela. Não diga. Quero fazer uma pergunta para você refletir. Se alguém é salvo, de verdade, você consegue tirar a salvação dela e mandá-la para o inferno? Sim ou não? Agora, se alguém pensa que é salva e vai para o inferno enganada, você pode mantê-la no engano? Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, eu não posso tirar a salvação de ninguém, mas posso empurrar mais rapidamente uma pessoa para o inferno. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 23. E é isso que nós não queremos, que nós devemos temer. O Evangelho produz um comportamento digno do Evangelho, um andar de modo digno da vocação a que fomos chamados.